Bom dia, Kelly. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Vamos começar mais um dia aí na presença de Deus. Bom dia, William. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Vamos começar aí mais um dia na presença de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor preparou. E nele devemos nos alegrar. O dia, quando se inicia, a gente tem que ter a consciência que é um presente de Deus. Ele está dando mais uma oportunidade de recomeçarmos, mais uma oportunidade de vivermos intensamente o propósito de Deus para a nossa vida. Bom dia, Renata, seja bem-vinda, querida. Temos aí um dia pela frente e, com a graça de Deus, mais uma semana se iniciando. E que tudo que fizermos no dia de hoje seja para o Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco, nos conduzindo, nos guiando, e será um dia extraordinário na presença de Deus. Tudo deve começar em Deus. É o que a gente está fazendo aqui agora pela manhã. Nesse ato de devocional, a gente está dizendo para o Senhor: eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor esteja comigo neste novo dia. E assim Ele fará, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre... Bom dia, Daniela, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente faz sem perceber e que atrapalha o processo de Deus na nossa vida. Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Deus, Ele tem prazer em nos dar uma vida plena, cheia da sua graça, do seu favor. Deus nos ama completamente. E o amor de Deus, ele é um amor que ele não está só relacionado à nossa vida cristã como uma pessoa de Deus ou como uma pessoa que vive num ambiente religioso, num momento de uma leitura bíblica ou num momento como esse de devocional. O amor de Deus, ele engloba todas as áreas da nossa vida. O amor de Deus, ele tem a ver com o nosso trabalho, o amor de Deus tem a ver com os nossos relacionamentos, o amor de Deus tem a ver com as nossas decisões, o amor de Deus tem a ver com tudo aquilo que é importante para a gente, se torna importante para Ele através do seu amor que um dia nos alcançou, um dia nos transformou e um dia nos fez sermos o que somos hoje. Somos hoje filhos dele, filhos do Senhor através de Jesus Cristo. E a gente tem que ter essa consciência que o amor de Deus, ele não tem limite. Ele nos abraça completamente e nos faz ser pessoas segundo o coração dele, segundo a vontade dele e segundo o propósito dele. Só que tem muitas coisas que Deus tem para nos entregar, tem muitas coisas que Deus tem para realizar na nossa vida. E toda a realização de Deus, tudo aquilo que Deus tem para a gente, vem através de um processo. Vem através de uma forma que só Ele entende, só Ele tem como plano para a nossa vida. Às vezes a gente passa por questões emocionais, sentimentos de preocupação,
dificuldades na vida, mas entenda que isso faz parte de um processo. Isso faz parte de algo maior que Deus tem para nos entregar. Mas muitas coisas travam na nossa vida, inclusive no mundo espiritual. Eu lembro agora, falando com vocês no devocional, sobre Daniel, que Daniel orou a Deus e a bênção que ele tinha para receber, ela foi bloqueada nas regiões celestiais. E Deus falou para ele, desde o primeiro dia que você orou, eu enviei para você aquilo que você pediu, a sua bênção, mas por motivos espirituais houve guerra no céu. Eu estou resumindo para que você possa entender melhor. Houve guerra no céu. Então existem determinadas bênçãos, determinadas coisas para a nossa vida que elas demoram mesmo, porque existe uma batalha. A gente não tem os olhos espirituais para enxergar que não existe só esse mundo físico. Existe um mundo espiritual. E entre o mundo espiritual e tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, existe sim uma batalha espiritual. Agora cabe a gente contribuir com essa batalha ou contribuir com aquilo que Deus tem para nos entregar. Por que eu falo contribuir com a batalha? Porque às vezes a gente pode ajudar os inimigos, o inimigo da nossa fé, que é próprio Satanás. Às vezes a gente pode ajudá-lo sem perceber. Por que eu estou falando isso? Porque existe poder nas nossas palavras. Existe poder naquilo que profetizamos para a nossa vida. E geralmente quando a gente está passando alguma dificuldade, quando a gente está vivendo alguma coisa intensamente no sentido de desafios, a gente, sem perceber, está contribuindo nessa batalha que está acontecendo nas regiões celestiais, contribuindo de forma negativa para receber aquilo que a gente tem para receber de Deus. Bom dia, Dasma, seja bem-vinda, querida. Existe poder nas nossas palavras. A gente tem poder através das nossas palavras, ou de abençoar, ou de amaldiçoar a nossa vida. Em Provérbios capítulo 18, existe uma frase bem curtinha, mas que resume tudo isso que eu estou falando. Diz assim, Provérbios 18, capítulo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aí eu pergunto, o que você tem falado, o que você tem profetizado quando você está diante de um desafio, quando você está diante de algum sentimento de preocupação, de angústia, de tristeza? O que sai da sua boca nesse momento? Sai perguntas tipo, por que, Senhor? Por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o Senhor está tão distante? Por que eu não vejo a sua promessa acontecendo? Eu não mereço mesmo, eu já ouvi muito sobre isso. Na verdade, não merecemos nada. Não merecemos nada. É a graça e o favor de Deus que nos torna merecedor das suas bênçãos. Mas em vez da gente falar por que, Senhor, no meio dos desafios, devemos falar para que, Senhor? Para que o Senhor permitiu isso? Para algo, o que vem nesse pacote de desafios que chegou na minha vida? Onde o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer que eu enxergue diante dessas coisas todas? Onde eu estarei crescendo com esse desafio? Entenda que os problemas e os desafios da vida existem com permissão de Deus, para que possamos crescer e tirar desse problema, desse desafio, algo maior para nós.
nossa vida. Eu tenho certeza que você já percebeu que sempre que você sai de um desafio, sempre que você sai de algum problema na sua vida, você sai muito melhor do que você entrou. Então tome cuidado com as coisas que você fala, com as coisas que você profetiza para a sua vida. Comece a entender que a sua boca, a sua palavra, ela tem um poder nas regiões celestiais muito grande. Em momento algum, Jó, se você ler o livro de Jó, em momento algum você vai perceber que Jó amaldiçoou a sua vida no sentido de falar coisas negativas, de profetizar contra a vida dele mesmo. Pelo contrário, em momento algum ele pecou com a sua palavra, com a sua boca. Bom dia, Bira, seja bem-vindo, querido. Em momento algum ele falou contra a situação que ele estava vivendo, no sentido de pejorativo mesmo. Ele simplesmente ficou à disposição daquilo que o Senhor tem para fazer. Ele entendeu que o Senhor deu a vida para ele, e se o Senhor quisesse tirar naquele momento, tiraria, e ele iria estar com o Senhor. Ele entendeu o sofrimento dele ao tal ponto que ele conseguiu extrair daquele sofrimento que ele estava vivendo algo extraordinário. Ele chegou ao ponto de dizer: antes eu só te conhecia pelo ouvir falar de você. Agora, resumindo, agora, dentro de todos esses desafios que eu vivi, toda essa tribulação que eu passei, eu te conheço porque agora eu te vejo. Então, às vezes, desafios que a gente passa na vida, desafios que a gente enfrenta, problemas, é para nos aproximar mais de Deus. É para pararmos de ouvir falar só de Deus e termos uma experiência genuína com o Senhor. É através desses desafios da vida que nos tornamos homens e mulheres mais piedosos, mais amorosos, porque entendemos que as aflições, elas estão nos aproximando mais de Deus. Porque se estivesse tudo bem, se estivesse tudo tranquilo, sem a consciência de quem é Deus, nós não estaríamos o buscando e não estaríamos mais próximo dele. Na verdade, devemos profetizar para a nossa vida realmente: Senhor, estou aqui. A minha vida pertence a Ti. Não entendo o que está acontecendo. Não entendo porque esse vento se levantou contra mim. Mas uma coisa eu tenho certeza, e uma coisa eu entendo: o Senhor está comigo, o Senhor está me fortalecendo, o Senhor quer me ensinar dentro desse processo, o Senhor quer me mostrar algo maior daquilo que eu estou enxergando, o Senhor quer me trazer mais próximo de Ti. Então eu vou aguentar até o fim, porque eu sei que todo sofrimento, todo problema, ele tem prazo de validade. Como o próprio Jesus disse: passai por aflições, passai por conflitos. Mas ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com você. Então comece a profetizar coisas boas para a sua vida. Aproveita na manhã, quando você acorda, como o dia de hoje, e diga: Senhor, obrigado. Obrigado por mais esse dia que está se iniciando. Eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei quais são os novos desafios que virão. Eu sei que o Senhor está comigo e que eu possa extrair de tudo aquilo que acontecer no dia de hoje aquilo que realmente o Senhor quer me ensinar, quer me mostrar, e que eu possa sair desse dia, ou seja, finalizar esse dia na Tua presença e mais fortalecido para enfrentar o novo dia que virá. Devemos profetizar coisas boas, devemos profetizar coisas grandes para a nossa família, os nossos filhos, e principalmente para nós mesmos. Eu não estou falando só para profetizar verbalmente, eu estou falando mentalmente também. Devemos pensar nas coisas do alto, devemos pensar naquilo que o Senhor prometeu, que Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse que é na nossa fraqueza
que Ele se faz presente. Ele diz que nos renova todos os dias. Ele diz que as suas misericórdias se renovam todos os dias. É nisso que a gente tem que pensar. Devemos viver um dia de cada vez. Porque quando profetizamos, ao contrário daquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente atrasa, a gente atrapalha o processo de Deus. É interessante a gente observar o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 3. É uma palavra dura, mas é uma palavra necessária, porque ela mostra exatamente isso que eu estou querendo dizer. Que quando a gente profetiza contra a nossa vida, quando a gente fala coisas que desagradam a Deus, porque Ele está apostando todas as fichas em nós, Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que a tribulação que estamos vivendo, ela é passageira. Mas se no meio da tribulação a gente começa a reclamar, a murmurar, se a gente vê a história dos hebreus no deserto, eles não conquistaram a terra prometida por um motivo. Deus estava ali, Deus enviou o maná, Deus enviou aquilo que era necessário para eles atravessarem o deserto, mas eles reclamaram desde a saída do Egito até o momento que eles morreram por causa da murmuração. Deserto significa aflição, deserto significa desafios, mas deserto também significa milagres, deserto significa realização de promessas. E Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e contamina o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Olha bem o que ele diz: contamina e inflama o curso da natureza, ou seja, aquilo que Deus tem para nos dar, aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Se começarmos a usar a nossa boca como um fogo do inferno, a gente contamina esse percurso, esse curso da natureza que Deus tem para a nossa vida. Então que a gente possa tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Há poder sim nas nossas palavras. Então, independente daquilo que possamos estar vivendo, passando, enfrentando, entenda que você deve falar, pensar que Deus está contigo, que Deus vai te ajudar a atravessar seja o que for, e que a vitória é certa em Cristo Jesus. Comece a profetizar dizendo que isso vai passar, isso é só uma fase, isso é só um problema, isso é só um momento. O meu Redentor vive, dizia Jó. Diante da dificuldade, olha que Jó sofreu muito, nenhum homem sofreu na humanidade como Jó sofreu. Se você ler a história de Jó, ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu seus filhos, perdeu seu patrimônio, perdeu sua saúde. Mas diante disso tudo ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará ao meu favor. Quem seria capaz de dizer isso senão uma pessoa cheia do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do amor de Deus. Então comece a observar aquilo que você fala. Comece a observar aquilo que você pensa diante da dificuldade que você está vivendo. Os desafios vão passar, virão outros desafios, menos intensos, mais intensos, é natural. Enquanto estivermos neste mundo, os desafios existirão. Mas o segredo é como olhamos para esse desafio, como enfrentamos esse desafio. Devemos enfrentá-lo na perspectiva de Deus. Entenda que a sua língua, ela vai determinar como você enfrentará esse desafio. Então profetize coisas boas. Hoje vamos orar nesse sentido, que Deus nos dê a sabedoria e a graça
para usarmos a nossa boca para abençoar tanto a nossa vida quanto a vida das outras pessoas que nos cercam. Porque na língua nós temos o poder da morte e da vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que isso tudo que a gente está ouvindo da palavra de Deus seja realidade na nossa vida. A palavra de Deus, ela só é viva, ela só é eficaz e ela só transforma se ela for praticada, se ela sair do discurso, se ela sair da teoria e se tornar prática em nossa vida. Precisamos praticar para viver aquilo que está na palavra de Deus. Fora isso, é apenas uma leitura, é apenas um texto, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz no dia a dia e na rotina da nossa vida, quando a praticamos. Então devemos praticá-las com a nossa boca, com o nosso pensamento, com as nossas atitudes, para que assim os propósitos de Deus possam ser realizados na nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença nesta manhã, agradecidos por este dia, esse dia que está apenas iniciando na nossa vida, que possa ser um dia cheio da Tua graça, cheio das Tuas promessas, que possamos realmente entender que o que falamos gera consequência, o que pensamos gera consequência. A Tua palavra diz que na nossa língua há poder da vida e ao poder da morte. Que possamos escolher a vida, para assim caminharmos neste novo dia, na Tua presença. Independente daquilo que possamos estar vivendo, independente daquilo que possamos estar passando, o Senhor é maior do que todas essas coisas. Por isso, falamos e profetizamos que venceremos em Ti, que tudo isso que estamos passando vai ser para nós um aprendizado, que devemos extrair de todas as coisas que vivemos, aquilo para o qual o Senhor permitiu que acontecesse. Sabemos, Senhor, que toda tribulação, todo desafio, tudo aquilo que acontece com a nossa vida faz parte de um processo de crescimento espiritual, um processo onde possamos estar mais perto de Ti, que deixemos de ouvir falar só do Senhor, mas que possamos agora ver a Tua presença real na nossa vida, que possamos nos fortalecer cada dia mais. Se as coisas acontecerem de forma tranquila, boa, agradável, se tudo estiver correndo bem, amém por isso. Continuaremos Te glorificando, continuaremos Te adorando, continuaremos dizendo que o Senhor é Rei na nossa vida, Deus. Mas se as coisas não estiverem boas, se as dificuldades estiverem intensas, se as batalhas estiverem atingindo o seu ápice, continuaremos Te louvando, continuaremos Te adorando e continuaremos dizendo que o Senhor é Rei na nossa vida, que é o nosso único Deus. Que possamos profetizar toda manhã que será uma manhã, um dia extraordinário, cheio da Tua graça, do Teu favor, das Tuas bênçãos. Que isso seja realidade na nossa vida. Pai, eu Te peço agora por cada um que está assistindo essa live comigo, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, sobre a sua casa, sua família, seus negócios, seus filhos, que o Senhor venha prosperá-los de uma forma sobrenatural, que a Sua presença agora seja real na vida deles, que eles possam Te ver e não só mais ouvir falar de Ti, mas ver e experimentar a Tua presença como realidade viva na vida deles. Abençoe tudo aquilo que eles fizerem hoje neste novo dia, onde eles colocarem a planta dos seus pés, onde eles colocarem as suas mãos, que eles possam ser prósperos e abençoados em nome de Jesus. Que ao chegar no final do dia, eles possam dizer, só podia ser Deus, só podia ser o Senhor na minha vida. Oh Pai, como é bom saber que tudo está debaixo do Teu controle, que nada foge daquilo que o Senhor tem para nós. Tira de nós toda incredulidade, tira de nós tudo aquilo que não pertence da Tua vontade e nos enche com Teu Espírito, que possamos ser guiados pelo Espírito Santo, que possamos ser direcionados pela Tua palavra. Em
nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, porque sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos. Que esse dia seja um dia repleto das bênçãos do Senhor para a vida de vocês. Que a presença do Senhor seja real sobre cada lar, cada casa, cada trabalho, e que vocês possam provar da presença real de Deus e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. E amanhã, se Deus assim permitir, estarei aqui novamente às 6 horas da manhã para trazer mais uma palavra, mais uma oração, e vamos continuar juntos, caminhando para o céu, que lá é a nossa pátria, lá é o nosso lugar, e logo estaremos junto com Jesus eternamente. Esse é o meu desejo, e eu sei que isso logo, logo vai acontecer, com a graça de Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.